Olá mães, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Rosa, Baby Planner, idealizadora do Guia Bebê à Vista. E o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre Baby Blues e depressão pós-parto. Sim, eu adoraria falar aqui hoje sobre um momento maravilhoso que a mulher vive com o nascimento do bebê, aquele sentimento avassalador que a gente sente, que chega até a doer. Mas como Baby Planner e mãe, eu preciso também comentar sobre algumas alterações que acontecem no pós-parto. E hoje a gente vai saber um pouco mais sobre a diferença entre o Baby Blues e a depressão pós-parto. Naturalmente, o que a gente espera é que uma mulher que acabou de ter filho, que ela esteja extremamente feliz. E realmente isso acontece com muita frequência. É um momento que a gente observa na maioria das mulheres. Mas existem outras mulheres que não experimentam esse sentimento. O que poucos sabem é que algumas dessas mulheres, mães, experimentam a tristeza, a melancolia e não sabem o porquê, mesmo vivendo o contexto positivo que é o nascimento do bebê. Uma parte disso trata-se pelo chamado Baby Blues. O Baby Blues, ele é passageiro, ele geralmente dura em torno de 15 a 20 dias, causado por bruscas alterações hormonais após a mulher dar à luz. As mães que têm esse quadro de Baby Blues sentem geralmente insônia, irritabilidade, pouca concentração, fadiga, alterações de humor. Vocês lembram quando a gente tem aí a TPM? A gente fica bem diferente e isso fica muito exacerbado quando a gente ganha o bebê. Essas alterações, elas não precisam de medicamento, porque se dissipam sozinho. Mas é importante ter um acompanhamento médico para determinar se o que você está tendo realmente é esse quadro ou um outro. Já a depressão pós-parto, ela é diferente. Quando assim a mulher atravessa o Baby Blues e esses sinais e sintomas são progressivos, vão piorando a cada dia, essa mãe pode estar diante de uma depressão pós-parto. A mãe com esse diagnóstico relata sobre uma perda, uma falta de vontade de fazer as coisas cotidianas da vida, né? Tomar banho, alimentar-se, uma perda de motivação para cuidar de si, inclusive para cuidar do bebê. Quando essa mãe demonstra sinais e sintomas, é muito importante que ela seja acompanhada por um médico. O Baby Blues é uma doença e ela deve ser, muitas vezes, quimicamente tratada. Bom, mães, lembrando que nós, como Baby Planners, a gente não pode dar nenhum diagnóstico, mas como a gente acompanha essa mãe durante a gestação, a gente acaba ficando muito íntima, né? E muitas vezes, quando a gente vai visitar essa mãe no pós-parto, a gente identifica um cenário diferente e aí a gente consegue alertar essa mãe e conversar com os familiares. E como isso acontece? Primeiro de tudo, que não se tem como prever que algumas mulheres vão experimentar tanto o Baby Blues quanto a depressão pós-parto. O que se sabe é que existem algumas mulheres que têm uma predisposição, por exemplo, já tiveram um episódio de depressão pós-parto na última gravidez, ou já tiveram depressão antes de engravidar, então merecem um pouco mais de atenção no pós-parto. Outros motivos que levam essa mulher a essas alterações são a mudança brusca na rotina dessa mãe, né? Ela tinha uma história antes de ser mãe e uma nova história cheia de desafios, cheios de dúvidas, que levam a uma ansiedade, a falta de sono, enfim, várias outras coisas. E aí a consequência são essas alterações. As alterações físicas e emocionais, que é o que a gente está falando, então a mãe estava com o bebê na barriga, de repente já não está mais, né? Já está com ela. Isso gera um pouco de nervoso, da rotina que está para vir, de tudo que ela vai experimentar a partir do nascimento da criança. Um outro aspecto também que eu atribuo ao Baby Blues, né, essa melancolia, é que a mãe tinha uma visão do que ela ia ter no pós-parto. E aí ela se depara com uma condição às vezes bem diferente. Às vezes não tem o apoio da família, se vê sozinha, tem que dar conta da rotina da casa, tem a amamentação, a privação do sono. Então são várias coisas, né, que a mãe às vezes achava que era natural, que ela ia encarar numa boa e que ia dar conta. E não, né? A gente sabe que a realidade ela é bem diferente e cada mulher encara de uma forma.
Tem mães que não suportam a pressão e realmente têm uma tendência a ficar mais deprimidas, e outras acabam lidando, se adaptando à rotina e conseguem driblar essas alterações de humor. Agora, uma coisa que, na minha opinião, também poderia ajudar muito essas mães a identificarem essas alterações, é que durante a gravidez, pelo menos na minha médica, nunca sentou comigo e falou que era uma condição que podia acontecer, porque a gente até pode não saber, mas eu acho que é muito comum. Eu mesmo já tive várias amigas que tiveram a depressão pós-parto, ficaram bastante tempo em tratamento, e muitas mulheres também choravam muito nos primeiros 15 dias, não queriam ver o marido, não conseguiam sair de casa, e isso é muito comum. O que acontece é que às vezes a própria família e a mãe que fica questionando por que eu estou sentindo isso, acha que é frescura ou estresse, né, natural, né, do pós-parto. Mas não, essa condição, quando ela se estende, quando ela se alonga, ela merece atenção e precisa ser diagnosticada por um médico. Eu não vou nem comentar aqui também sobre as intercorrências que podem acontecer no final da gestação. Então, essa mãe estava aí toda preparada para um parto e de repente acontece um problema, ela tem que fazer um parto de emergência, como foi meu caso. Às vezes não consegue amamentar, às vezes está numa pressão para alguma coisa acontecer. Então, essa mãe ela fica muito sobrecarregada emocionalmente. Então, é importante também a gente ter um cuidado, um zelo com essa mãe, para não deixar ela sozinha, dar muito amor e carinho para ela atravessar esse pós-parto da melhor maneira possível. O que de fato eu quero deixar aqui nesse vídeo eu vou me usar de exemplo, tá? Porque na época que eu estava na UTI, eu lembro que me fez muito bem, claro, o apoio familiar, mas conversar com essas mães que estavam na UTI. Eu acho que essas mães não devem se sentir envergonhadas, nervosas por estar sentindo isso, se fechar, não falar com ninguém. Eu acho que é o contrário, mãe. Eu acho que se você está identificando alguma coisa diferente do normal, é importante você falar isso, né? É chamar a sua mãe, é chamar o seu esposo, o seu companheiro, sua companheira e conversar sobre isso. E não ficar com vergonha, porque isso é normal, isso pode acontecer. E aí você precisa só de uma atenção e resolver. Então eu lembro que comigo foi muito importante conversar sobre o problema e buscar ajuda. Eu não tive o baby blues, não tive eu acho que o baby blues eu cheguei a ter, mas a depressão não, e eu acho que é muito importante a gente falar mais abertamente sobre isso, sem vergonha, sem culpa. E para você que está nos assistindo, que está aí com uma mãe, que está vendo que ela tá diferente, ajude essa mãe, dá amor a ela, dá carinho a ela. Eu sei que o bebê agora é o protagonista, mas essa mãe também precisa de atenção. Procura dar a ela condições, né, das tarefas domésticas, ajude. Deixa ela dormir o soninho dela descansar, para ela poder ficar mais renovada, para ela poder ter toda a atenção dela para o bebê e não ficar preocupada com as coisas que acontecem. Por isso que a Baby Planner, né, no seu programa de pós-parto faz muita diferença, porque a gente consegue organizar essa vida dessa mãe para que ela não fique tão preocupada e fique mesmo preocupada em cuidar dela e cuidar do bebê. Bom, eu acho que era isso, ressaltando que como Baby Planner eu não consigo diagnosticar ninguém. É importante você buscar o seu obstetra, conversar com o seu médico de confiança. Realmente não é uma frescura, é uma coisa importante, é uma coisa que a gente tem que falar. A gente vai trazer muito conteúdo ainda sobre isso aqui no canal. E se você quiser compartilhar a sua história, se você passou por isso, se você quiser dar algumas dicas para essas mães que nos assistem, mande o seu e-mail para o anarosa@bebeavista.com. Eu posso ler aqui a sua história e posso ajudar aí muitas mães que estão atravessando por isso. E vai passar. Com certeza esse período vai passar. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, se você quiser compartilhar ele com alguma mãe, dá um joinha, se inscreva no nosso canal, siga as nossas redes sociais. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Guia Bebê à Vista, vai ter um link aqui no box de informação, que é o nosso e-book. E a gente se encontra no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!